Um milionário vê o filho de sua empregada, que se parece muito com ele. Então, o menino diz: "Papai." Nesse instante, seu mundo perfeito desmorona. Alexandre chegou em casa mais cedo naquele dia. Coisa rara. O motorista o deixou na porta da mansão e foi embora. Ele nem quis avisar ninguém que estava voltando. Queria só um pouco de silêncio, um tempo para ele mesmo. A reunião com os investidores tinha sido um saco, e ele estava cansado daquele papo de números, metas, relatórios. Queria mesmo era colocar os pés para cima, tomar um uísque e ficar em paz. Foi entrando pela lateral da casa, como fazia às vezes quando queria evitar gente, mas parou no meio do caminho. Tinha uma criança brincando sozinha no jardim dos fundos, bem perto da piscina. Um menino, devia ter uns 5 ou 6 anos. Estava com um carrinho de brinquedo, empurrando no chão como se estivesse numa corrida. Fazia barulhinho com a boca e ria. A cena era comum, mas teve uma coisa que fez Alexandre travar. O menino tinha o mesmo cabelo dele, a mesma cor de pele, a curvinha na sobrancelha esquerda, até o jeito de rir. Parecia o espelho de uma memória antiga. Alexandre ficou parado, encarando, com o coração batendo mais rápido sem motivo nenhum claro. Sentiu algo estranho, um frio no estômago, como se estivesse vendo algo que não era para estar ali. O menino notou a presença dele e parou de brincar. Levantou, limpou as mãos na bermuda e ficou olhando. Os dois ficaram se encarando por uns segundos. Então, o menino correu na direção dele com os braços abertos e falou bem alto, com a maior naturalidade do mundo: "Papai?" Alexandre sentiu o chão sumir por um segundo. As palavras bateram nele como um soco. Ficou completamente sem reação. Não sabia o que dizer, o que pensar, o que fazer. Só conseguiu dar um passo para trás, assustado. O menino parou perto dele, ainda com os braços levantados, esperando um abraço. Só que Alexandre não se mexeu. Continuou ali, com a expressão congelada. "Você é meu pai?" O menino perguntou de novo, agora mais devagar, como se não tivesse certeza. Os olhos estavam cheios de esperança. Alexandre olhou em volta procurando alguém. A casa estava quieta. Nenhum empregado à vista. Nenhuma voz, nenhum passo. Só ele e o menino. "Como é seu nome?" perguntou, sem conseguir esconder o nervosismo. "Miguel", respondeu ele sorrindo. "Minha mãe trabalha aqui. Ela me deixou brincar no jardim." Alexandre levou a mão até a nuca e coçou, tentando entender o que estava acontecendo. O nome do menino não ajudava. Miguel. Ele já tinha ouvido esse nome? Sabia que a empregada nova, a Rosa, tinha um filho pequeno, mas nunca tinha prestado atenção. Nunca tinha cruzado com o garoto antes. Ou será que já tinha, e não lembrava? "Onde está sua mãe agora?" ele perguntou. "Lá dentro, na cozinha", respondeu Miguel, ainda sorrindo. Mas a empolgação no rosto dele já começava a sumir, como se estivesse sentindo que tinha falado algo errado. "Você não é meu pai?" Alexandre não conseguiu responder. A pergunta ficou no ar, pesada, sufocante. Sentiu a garganta fechar. Em vez de responder, deu um passo para o lado e entrou pela porta de vidro que dava para a sala. Saiu de perto do menino, sem dizer mais nada. Foi direto para o escritório, fechou a porta, encostou a cabeça na madeira fria. Não pode ser, pensou. Mas ao mesmo tempo, lá no fundo, algo dentro dele dizia o contrário. Passou a mão no rosto e tentou organizar os pensamentos. Lembrou de coisas antigas, de uma noite, há uns 6 anos, em que ele tinha bebido demais depois de um evento da empresa. Lembrou que tinha ficado sozinho em casa, que a esposa tinha viajado naquela semana. Lembrou também de como Rosa, que já trabalhava ali naquela época, sempre ficava até mais tarde, mas não conseguiu puxar o resto. Tinha um buraco naquela lembrança. A porta se abriu devagar. Era Rosa. Os olhos dela se arregalaram ao vê-lo ali, mas ela não disse nada. Só ficou parada,
segurando um pano de prato molhado na mão. Rosa, ele disse, levantando os olhos devagar. Seu filho... Ele sempre te chamou de pai? Ela hesitou. Foi só um segundo, mas foi o suficiente. Alexandre viu o rosto dela mudar. Não foi surpresa. Foi medo. Criança fala besteira, seu Alexandre. Ela respondeu abaixando o olhar. Ele assiste muito desenho, inventa coisa. Rosa, olha pra mim. Ela obedeceu, mas estava tremendo. Ele é meu filho? O silêncio que se formou parecia gritar. Rosa apertou o pano de prato com força, até os dedos ficarem brancos. Não respondeu. Só virou de costas e saiu, deixando Alexandre sozinho, encarando o vazio. E ele soube. Soube sem precisar ouvir nada. Miguel era dele. E tudo que ele conhecia até aquele momento tinha acabado de virar de cabeça para baixo. Alexandre passou o resto daquele dia como se estivesse fora do corpo. Não conseguia prestar atenção em nada. Ficou trancado no escritório, olhando para o chão, depois para a parede, depois para nada. Só lembrava do rostinho de Miguel olhando para ele e dizendo aquilo. Papai, a palavra ecoava na cabeça dele o tempo inteiro. Cada vez que ele tentava pensar em outra coisa, a cena voltava. Os olhos do menino, o sorriso, a semelhança absurda. Era como se tivesse levado um soco no estômago e o corpo ainda estivesse tentando recuperar o ar. Teve uma hora que ele se levantou e foi até o espelho. Ficou encarando o próprio rosto, procurando os traços. Depois, pegou o celular e abriu a câmera frontal. Mudou para selfie, inclinou de um lado, do outro. Estava procurando Miguel ali. Procurando uma resposta visual, uma confirmação. Sentou de novo. Passou a mão na cabeça, puxou o cabelo com força. Tinha que pensar. Tinha que entender, mas a cabeça estava uma bagunça. As ideias vinham todas ao mesmo tempo. Ele pensava em Rosa, naquela noite que ficou meio borrada na memória. Pensava em Helena, na reação dela se descobrisse. Pensava na empresa, no nome da família, no que isso ia significar. Mas mais do que tudo, pensava no menino, no Miguel. Começou a duvidar de tudo. E se for só coincidência? Mas ao mesmo tempo, sentia que não era. Sentia no peito uma coisa estranha, que não sabia explicar. Era tipo medo misturado com culpa. E um tipo de carinho esquisito, como se ele já tivesse se apegado só com aquele olhar. Era como se tivesse perdido algo e acabado de encontrar de novo sem saber que estava procurando. A cada minuto que passava, ele se sentia mais perdido. Queria confrontar Rosa de novo, mas também tinha medo da resposta. Porque se ela confirmasse, aí não teria mais como voltar atrás. E se ela negasse? E se aquilo tudo fosse só uma confusão de criança e uma paranoia da cabeça dele? Mas por que a cara do menino era tão parecida com a dele? Levantou de novo. Começou a andar de um lado para o outro, roendo a unha, coisa que não fazia desde moleque. A última vez que tinha se sentido assim foi quando o pai dele tinha sido internado às pressas, anos atrás. Aquela sensação de não estar no controle, de não saber o que vem depois, de estar num beco sem saída. Foi até a cozinha, mas não achou ninguém. O andar de baixo estava vazio. Chamou por Rosa, mas ela não respondeu. Devia ter ido embora com o filho. Voltou para a sala e sentou no sofá. Pegou o controle remoto e ligou a TV, mas nem viu o que estava passando. As imagens pulavam na tela e ele nem registrava. O cérebro dele estava ocupado demais com outras coisas. Começou a lembrar da época em que Rosa foi contratada. Era discreta, sempre fazia o trabalho dela sem reclamar. Tinha uns olhos tristes, mas era gentil. Nunca teve problema com ela. Helena foi quem indicou, se ele lembrava bem. Disse que era uma mulher de confiança, que precisava do emprego, que era sozinha no mundo. E agora talvez ela tivesse carregado o maior segredo da vida dele esse tempo todo. O som da porta se abrindo fez ele levantar de um pulo. Helena tinha chegado.
Amor? Ela chamou da entrada. Cheguei. Alexandre limpou a mão na calça e tentou parecer normal. Tô aqui na sala, respondeu. Ela apareceu com uma sacola na mão, deu um beijo rápido no rosto dele e foi direto para a cozinha, falando de alguma coisa do trânsito, da academia, de um evento no sábado. Ele só ouvia pela metade. Respondia com aham, sei, é, mas não estava ali de verdade. Helena nem percebeu. Estava acostumada a ele meio ausente. Quando ela subiu para o quarto, ele aproveitou e foi até o quintal. O lugar onde Miguel tinha estado, ainda, parecia ter a presença dele. O carrinho de brinquedo estava jogado perto da grama. Alexandre pegou o carrinho, olhou. Era um modelo vermelho, com uma rodinha faltando. Tão simples, mas carregado de peso. Guardou no bolso do paletó sem nem pensar, direito. Ali, de pé no quintal, olhando o fim da tarde, Alexandre sentiu uma coisa nova, um vazio no meio do peito, como se tivesse uma peça faltando que ele nem sabia que existia. E agora, talvez, ele tivesse encontrado essa peça. Voltou para dentro devagar. Subiu para o quarto e tomou um banho longo. A água quente ajudou a clarear um pouco a mente. Enxugou o rosto com a toalha e se encarou de novo no espelho do banheiro. Era ele mesmo, claro. Mas também era o homem que talvez tivesse um filho e nunca soube. E essa possibilidade estava mudando tudo dentro dele. No dia seguinte, Alexandre acordou antes do despertador. Nem dormiu direito, na verdade. Passou a noite virando de um lado para o outro, com a cabeça a mil. Quando finalmente levantou, o céu ainda estava meio escuro, e a casa em silêncio. Ele desceu devagar, sem fazer barulho. Foi até a cozinha, abriu a geladeira e ficou parado olhando lá dentro sem pegar nada. Só pensando. Rosa chegava sempre cedo, por volta das 7. Faltavam uns 20 minutos ainda. Ele ficou ali, andando, de um lado para o outro, como se estivesse esperando um julgamento. Quando escutou a porta da lavanderia abrir, o coração deu um salto. Era ela. A mesma rotina de sempre. Entrou com uma sacolinha simples nas mãos, o cabelo preso, uniforme limpo, olhar baixo. Quando viu Alexandre na cozinha, deu uma leve travada. Tentou disfarçar, forçou um sorriso rápido. Bom dia, seu Alexandre. Ele respondeu, mas o tom saiu seco, quase automático. Bom dia, Rosa. Preciso falar com você. Ela parou no meio da cozinha, ainda segurando a sacola. Olhou para ele com um nervosismo claro no rosto. Não era só surpresa. Era medo. Claro. Agora? Agora. Apontou com a cabeça para o escritório, e ela foi na frente. Alexandre fechou a porta atrás deles e puxou uma cadeira. Rosa ficou de pé. Pode sentar, ele disse sem tirar os olhos dela. Ela obedeceu. Por uns segundos, ninguém falou nada. O silêncio ficou pesado. Alexandre encarava Rosa com uma mistura de desconfiança, raiva e dúvida. Rosa mexia as mãos, no colo, apertando os dedos, desviando o olhar. Quem é o pai do Miguel? Ele soltou direto. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um instante e respondeu com a voz baixa. Já te falei, ele sumiu antes do menino nascer. Rosa, para com isso. Ontem o Miguel me chamou de pai. Olhou para mim como se me conhecesse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Criança fala o que vem na cabeça. Rosa, olha para mim. Ela levantou o rosto, mas os olhos estavam cheios de medo. Aquele menino tem a minha cara. Rosa engoliu em seco. Ficou quieta. Fala a verdade. Uma vez só. Eu preciso saber. Ela respirou fundo de novo. Depois falou olhando para o chão. Teve uma noite. Faz tempo. Você estava sozinho em casa, tinha bebido. Eu estava fechando a cozinha e ia embora. Você me chamou. Perguntou se eu queria tomar uma taça de vinho. Eu aceitei. A gente conversou. Você estava triste. As coisas aconteceram.
Foi só uma vez. Só aquela vez. Alexandre ficou em silêncio. O corpo dele gelou. As mãos começaram a suar. Ele lembrou. Não de tudo, mas de pedaços. De ter ficado até tarde. De ter bebido demais. De ter chamado ela para ficar, sim. E do resto, tudo embaçado. Mas agora fazia sentido. Um monte de coisa que ele tinha deixado de lado por tanto tempo estava voltando com força. E você nunca me disse nada? Ele perguntou ainda chocado. Eu não sabia. Só percebi que estava grávida um tempo depois. E quando fiz as contas, não tinha certeza. Podia ser. Podia não ser. E mesmo se fosse, como eu ia falar uma coisa dessas? Você é casado, é meu patrão, é um homem com outro tipo de vida. Eu só queria proteger o Miguel. E você achou que esconder isso era proteger? Eu não. Queria confusão. Não queria perder meu trabalho. Não queria que o menino crescesse no meio de briga. E no fim, você nem lembrava daquela noite, então... Eu deixei pra lá. Criei ele sozinha, como sempre fiz com tudo na minha vida. Alexandre ficou em silêncio de novo. Era muita coisa pra absorver. Sentiu um peso enorme no peito. Não sabia se sentia raiva, culpa, vergonha ou tudo isso junto. Mas tinha uma certeza. Aquele menino era dele. Eu fiz um teste de DNA ontem. Ele disse seco. Rosa arregalou os olhos. Como? Peguei a escova de dente dele. Levei num laboratório. O resultado chegou hoje de manhã. Ela arregalou os olhos de novo. A respiração dela ficou mais rápida. E... Alexandre apenas assentiu com a cabeça. Ela entendeu na hora. O rosto dela desmoronou. A expressão dela foi de quem estava tentando segurar uma tempestade por dentro. Eu sinto muito, ela disse, quase num sussurro. Por quê? Por ter escondido isso de você. Por ter deixado você fora da vida dele. Mas eu estava com medo. Eu não sabia como você ia reagir. Achei que talvez você quisesse mandar a gente embora. Ou fingir que nunca aconteceu. Eu não sei nem o que pensar agora, ele confessou. Ela abaixou os olhos. Eu entendo. Pode fazer o que quiser. Se quiser que eu vá embora, eu vou. Eu não quero que você vá embora. Ela levantou os olhos, surpresa. Eu quero tempo, para entender, para pensar. Mas não quero que tire ele de mim agora. Rosa assentiu, ainda nervosa. Alexandre passou a mão no rosto, cansado, destruído por dentro. Levantou da cadeira. Não fala nada pra ninguém ainda. Principalmente pra Helena. Eu vou conversar com ela quando eu tiver mais certo de tudo. Tá bem. Eles ficaram em silêncio por mais alguns segundos. A distância entre os dois parecia enorme, mesmo ali, no mesmo cômodo. Tinha muita coisa entre eles que não dava pra resolver de uma hora pra outra. Mas agora o segredo estava exposto, e Alexandre não podia mais fingir que não sabia. Ele abriu a porta do escritório e saiu sem dizer mais nada. Foi direto pro quarto, se trancou lá e se jogou na cama. Miguel era o filho dele, e a vida que ele conhecia até ontem tinha acabado de mudar para sempre. Alexandre passou o fim de semana inteiro com a cabeça em outro lugar. Estava ali, mas não estava. Andava pela casa como um fantasma. Respondia às coisas no automático. Evitava olhar Helena nos olhos. Era como se cada detalhe do ambiente dele agora tivesse outro peso, outra cara. A casa enorme, os móveis caros, a rotina toda planejada. Tudo isso parecia meio vazio agora. O nome Miguel ficava girando na cabeça dele como um alarme que não desliga nunca. No domingo à tarde, estava sentado no quarto de hóspedes, que ele usava às vezes para reuniões online. Estava ali só porque queria ficar sozinho. A porta fechada ajudava. Tinha um papel na mão. O laudo do teste de DNA. A folha estava meio amassada de tanto que ele já tinha lido. 99,9% de compatibilidade. Aquilo era claro. Não deixava espaço para dúvida. E ainda assim, a dúvida estava ali. Ele pensava no tempo, naquela noite com Rosa, 6 anos atrás.
Tentava lembrar como estava a vida dele naquela época. Helena já estava com ele? Sim, claro. Eles já estavam casados, mas viviam brigando. Ela viajava muito, se afastava, era fria. Ele, por outro lado, vivia tentando se distrair com qualquer coisa que o fizesse sentir que ainda tinha controle sobre a própria vida. E aí teve aquela noite. Aquela bendita noite. Alexandre não conseguia lembrar dos detalhes, mas lembrava da sensação. Lembrava de estar bêbado, de estar sozinho, de se sentir um lixo, e lembrava também de uma voz suave na cozinha, de alguém perguntando se ele estava bem. E depois, silêncio. Um borrão. Só flashes. Um copo de vinho. Uma risada. E o quarto, escuro. Pensar nisso tudo de novo fazia ele se sentir mal. Não só pelo erro, mas por tudo que veio depois. Miguel nasceu, cresceu, virou uma criança cheia de vida. Um menino que tinha os mesmos olhos dele. E ele, Alexandre, passou 6 anos, vivendo como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, Rosa criava o filho dele sozinha, escondendo tudo, segurando aquilo como um segredo enorme que podia explodir a qualquer momento. O que mais incomodava ele agora era não saber o que fazer. Porque por mais que a ficha tivesse caído, ele ainda não conseguia imaginar como as coisas iam ser dali pra frente. Ele não queria perder Helena, por mais que o casamento estivesse morno. Eles tinham história. Tinha a família, os negócios, a imagem. A vida deles era construída sobre estabilidade, aparência, rotina. E tudo isso podia desabar se essa verdade viesse à tona. E mesmo com tudo isso, a pergunta que batia mais forte era outra. Como é que ele ia olhar para Miguel e fingir que não era pai dele? Na segunda-feira, Alexandre chegou mais cedo na empresa. Precisava sair de casa, respirar outro ar. Mas nem no escritório ele conseguia se concentrar. Ficava olhando a tela do computador, os números e gráficos, e a cabeça continuava voltando para o mesmo ponto. Por volta das 10 da manhã, Marcelo entrou na sala dele sem bater. "Tá tudo bem contigo?" Perguntou com aquele tom que misturava curiosidade e julgamento. "Por que não estaria? Você tá estranho, sumido, distraído." A galera da equipe já percebeu. "Tá com problema em casa?" Alexandre respondeu com "Tá tudo certo." Seco e desconversou. Mas Marcelo ficou olhando, desconfiado. E aquele olhar não era novo. Era o mesmo olhar que ele já tinha usado outras vezes, quando queria achar alguma falha para usar depois. Marcelo era o tipo de pessoa que não perdia a chance de se aproveitar do vacilo dos outros. Aquilo fez Alexandre ligar o alerta. Se ele não tomasse cuidado, essa história ia sair do controle. Precisava ser discreto. Pensar antes de agir. Não podia deixar Miguel exposto, nem Rosa. E muito menos podia dar munição para Marcelo. No fim do expediente, voltou para casa direto. Helena estava no celular, no sofá, rindo de alguma conversa no grupo das amigas. Ele passou por ela, disse boa noite e subiu. No quarto, trancado, pegou o celular e mandou uma mensagem para Rosa. "A gente precisa conversar de novo. Amanhã, depois do almoço. No mesmo lugar." Ela respondeu só com um "ok". No dia seguinte, ele saiu da empresa no meio da tarde e foi encontrar Rosa num café pequeno perto da estação. Sentaram num canto mais isolado. Ela estava com cara de cansaço, olheiras fundas. Dava para ver que ela também estava sendo sugada por tudo aquilo. "Eu preciso te perguntar uma coisa." Ele começou direto. "Você tem certeza absoluta que eu sou o único possível?" Rosa olhou para ele na hora, como se tivesse levado um tapa. "Tô te ofendendo?" Ele perguntou. "Um pouco. Eu só preciso entender, Rosa, porque se eu for mesmo o pai do Miguel, eu preciso agir. Preciso me preparar para isso. E se eu não for, eu não posso continuar com essa ideia martelando na minha cabeça." Ela respirou fundo. Abaixou os olhos. "Eu não tive ninguém além de você naquela época. Nenhum outro homem. Não tinha tempo. Não tinha cabeça para isso. Eu tava sozinha. E aquela noite foi o único erro que cometi em anos. Então por que você ficou em silêncio? Porque você era casado. Porque eu tinha medo de ser expulsa,
de perder o emprego, de você achar que eu inventei aquilo para me dar bem, e mais do que tudo, porque eu tinha medo de você não querer saber, de você rejeitar o Miguel. Alexandre ficou quieto. Sentiu o peso de cada palavra. Rosa falava com dor, mas também com calma. Ela não parecia querer nada além de proteger o filho. Ele te ama, ela disse, mesmo sem saber. Você viu como ele te olhou. Aquilo não foi por acaso. Eu vi, ele admitiu. E é isso que me deixa doido. Ela não disse mais nada. Só abaixou os olhos de novo. Alexandre terminou. O café, olhou o relógio e levantou. Eu vou resolver isso, Rosa. Mas por enquanto, fica tudo como está. Ninguém pode saber, ela assentiu. Quando ele saiu do café, a cabeça dele ainda estava cheia. Mas agora, além da dúvida sobre o passado, tinha uma nova dúvida no presente. Como seria o futuro dele com esse segredo? E se ele escolhesse o caminho errado? Os dias seguintes viraram uma bagunça na cabeça de Alexandre. Ele acordava já cansado, passava o dia inteiro fingindo que estava tudo bem, e à noite ficava encarando o teto do quarto, esperando o sono chegar. Era um peso que não saía do corpo. O rosto do Miguel, o jeito que ele disse papai, o teste de DNA, a conversa com Rosa, tudo rodava na cabeça dele sem parar. Mas por mais que isso estivesse mexendo com ele por dentro, Alexandre não contou nada para Helena. Não ainda. Ele sabia que isso ia explodir o casamento deles. Só que o problema era que mesmo sem contar nada, a distância entre os dois começou a crescer sozinha. Era como se Helena tivesse sentido alguma coisa no ar, mesmo sem saber o que era. Ela começou a perguntar mais, ficar em cima. Reclamava quando ele chegava mais tarde. Queria saber por que ele estava tão calado, por que andava estranho, por que parecia que estava com a cabeça em outro lugar. E ele? Sempre dava a mesma resposta. Tô cansado, só isso. Só que aquilo não colava mais. Teve uma noite que ela entrou no quarto com uma taça de vinho e tentou puxar assunto, conversar como nos velhos tempos. Falou de viagens, de amigos, de um jantar que estavam convidados no sábado. Alexandre ficou ouvindo, mas sem ouvir de verdade. Mexia no celular, respondia com legal, vamos ver. Ela parou de falar no meio da frase, olhou para ele e disse: Você não tá aqui. Ele levantou os olhos, surpreso. Como assim? Você tá aqui no sofá, mas não tá comigo. Faz dias que tá assim. O que tá acontecendo? Ele respirou fundo. Pensou em falar. Pensou mesmo. A verdade chegou até a garganta, mas travou. Não era a hora. Ainda não. Ele não estava pronto para ver o mundo dele desmoronar. Então mentiu. É só trabalho, Helena. Tô cheio de coisa na cabeça. A fusão com os canadenses, o novo contrato. Tô tentando manter tudo em pé. Ela ficou olhando para ele, meio desconfiada. Depois levantou, pegou a taça de volta e saiu do quarto sem dizer nada. No dia seguinte, o clima já era outro. Helena acordou seca. Não deu bom dia. Não falou nada no café da manhã. Saiu de casa cedo, deixou um bilhete em vez de conversar. Volto tarde, jantar com a minha irmã. Alexandre nem sabia se isso era verdade ou desculpa para sumir. Mas deixou. Também não tinha forças para brigar. Durante aquela semana, os dois passaram a viver na mesma casa como dois desconhecidos. Dormiam juntos, mas parecia que tinha uma parede invisível entre eles. Helena ficava no celular o tempo todo. Às vezes saía sem avisar para onde ia. Voltava tarde. Não perguntava onde Alexandre estava nem com quem. Parecia que tinha decidido parar de se importar. E isso doía mais do que se ela tivesse gritado. Na sexta-feira à noite, Alexandre chegou em casa depois do trabalho e encontrou a sala vazia. Tinha só um prato com resto de comida em cima da mesa. Um bilhete em cima do sofá. Fui dormir na casa da minha mãe. Preciso pensar. Foi direto pro quarto, tirou o paletó, se jogou na cama e ficou ali, olhando o teto, mais uma vez.
no meio daquele silêncio, uma dúvida começou a incomodar. E se Helena já soubesse? E se ela tivesse descoberto sozinha? Às vezes as pessoas sentem as coisas, mesmo sem provas. Talvez ela tivesse notado o jeito como ele olhou para Miguel. Ou talvez tivesse visto a forma como ele evitava falar com Rosa agora. Ou o jeito tenso dele toda vez que o nome do menino aparecia em qualquer conversa. Alexandre não era bom de esconder coisa por muito tempo. No sábado, Rosa foi trabalhar normalmente. Alexandre não desceu para falar com ela. Não sabia o que dizer, então evitava. E Miguel estava em casa com ela, brincando no jardim como se nada tivesse acontecido. Alexandre olhou pela janela do quarto e viu o menino rindo, correndo com uma bola. E ali, do lado de dentro, ele se sentiu um covarde. Queria descer, abraçar aquele menino, perguntar como foi a semana dele, o que ele gostava de assistir, se ele sabia andar de bicicleta. Mas não conseguiu. Ficou só olhando, escondido, com medo de tudo. Medo de falhar, medo de ser pai, medo de magoar mais alguém. À noite, Alexandre saiu de casa sem avisar. Pegou o carro e dirigiu sem rumo. Foi parar em um bar pequeno, meio escondido, que ele costumava frequentar anos atrás, quando ainda era solteiro. Sentou no balcão, pediu uma dose de uísque, depois outra. Ficou ali em silêncio. A TV no canto do bar passava um jogo, mas ele nem sabia quem estava jogando. Só via as imagens piscando na tela e tentava, sem sucesso, não pensar em nada. O celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de Helena. Volto amanhã à tarde. Precisamos conversar. Ele leu, bloqueou a tela e não respondeu. Já passava da meia-noite quando ele voltou para casa. Estava cansado, com a cabeça pesada. Entrou devagar, subiu para o quarto, tirou os sapatos, ficou deitado de lado, olhando para o armário. A casa estava em silêncio, escura, fria. E então ele entendeu uma coisa. Ele estava começando a perder tudo. Helena já estava se afastando. Rosa mal conseguia olhar para ele. Miguel ainda sorria, mas não sabia o que vinha por trás daquilo, tudo. E Alexandre estava ali, travado, paralisado, deixando a própria vida escorrer pelas mãos. Não por falta de amor, mas por medo. E medo, naquela altura, já era o que mais comandava os passos dele. Na segunda-feira, Alexandre saiu cedo para trabalhar, mas no caminho pensava em tudo, menos no que tinha para fazer na empresa. A mensagem de Helena ainda estava martelando na cabeça dele. Precisamos conversar. Ele sabia que aquilo não era sobre eles dois apenas. Sentia no peito que o assunto já tinha saído do controle. A verdade estava começando a pesar no ambiente, mesmo sem ser dita em voz alta. Rosa. Chegou no mesmo dia por volta das 7, como sempre. Bateu o ponto, entrou pela lavanderia, deixou a bolsa no quartinho dos fundos e foi direto para a cozinha. Mas diferente dos outros dias, ela não se vestia com pressa. Não organizava as coisas como antes. Estava devagar, arrastando os pés. O rosto dela dizia tudo. Tinha alguma coisa diferente ali. Helena ainda não tinha voltado. Alexandre não estava em casa. A casa estava meio vazia, meio calada, mas o clima estava pesado. Miguel ficou sentado à mesa da cozinha com um brinquedo simples na mão, desenhando no caderno. Rosa preparava o café, mas parava de tempos em tempos, olhava para o filho, olhava para o chão. Ela estava decidida. Perto das 9, ela subiu as escadas e foi até o quarto onde Helena dormia. Bateu na porta 2 vezes. Ninguém respondeu. Voltou para baixo e esperou. Às 10, Alexandre mandou uma mensagem dizendo que ia chegar na hora do almoço. E Rosa viu ali a oportunidade. Precisava falar. Precisava resolver. Quando Alexandre chegou, entrou com o rosto cansado, com o corpo mais pesado que o normal. Ele não parecia ter dormido. Tinha olheiras, cabelo meio bagunçado e uma expressão que misturava tudo: culpa, raiva, confusão. Ele passou pela sala e ia direto para o escritório, mas Rosa chamou. Seu Alexandre, posso falar com o senhor um minutinho?
Ele parou. Virou devagar. Claro, vamos lá para fora. Foram até os fundos da casa, onde o sol batia meio fraco, mas ainda deixava o lugar iluminado. Sentaram em cadeiras separadas, uma distância meio calculada, meio desconfortável. Rosa segurava um envelope pardo nas mãos. O que é isso? Minha carta de demissão. Alexandre ficou mudo. Só olhou para ela sem saber o que dizer. Eu pensei muito. Essa situação não dá mais. Tá ficando pesada. Não é justo com o senhor. Não é justo com a dona Helena. E principalmente não é justo com o Miguel. Você quer ir embora? Não quero. Mas preciso. Eu tô sentindo que vai piorar. E eu não quero que meu filho cresça num ambiente onde ele seja visto como um problema. Alexandre passou a mão no rosto, respirou fundo. Rosa, eu não quero que você vá. Eu ainda não sei como lidar com tudo isso, mas ir embora agora vai complicar mais ainda. Eu entendo, mas se eu ficar, vai parecer que a gente tá escondendo alguma coisa. E eu não quero que Miguel cresça com vergonha de existir. Ele não entende ainda, mas logo vai começar a perceber. Vai sentir os olhares, os sussurros, as mudanças. Eu não posso deixar isso acontecer. Alexandre balançou a cabeça, ainda processando. Mas você vai para onde? Já tô vendo um lugar. Uma amiga minha trabalha numa casa no interior. Tão precisando de alguém. Não é o ideal, mas pelo menos lá ninguém conhece a nossa história. E o Miguel? Ele vai sair da escola, dos amigos. Ele se adapta. Criança se adapta. Melhor isso do que ficar num lugar onde ele não sabe se pode chamar o pai de pai ou não. Alexandre abaixou a cabeça. Sentiu o golpe. Você vai sem me deixar fazer parte? Eu não tô te impedindo, mas você precisa resolver sua vida primeiro. Você tem uma esposa, tem uma família. Eu não vou deixar meu filho ser jogado. No meio disso, ele ficou quieto. Sabia que ela estava certa. Me dá um tempo, Rosa, por favor. Não entrega essa carta ainda. Me dá uma semana. Só uma semana. Eu preciso resolver as coisas com a Helena. Eu preciso contar para ela. Do jeito certo. Ela olhou para ele séria. Uma semana. Eu prometo. Ela levantou, guardou o envelope na bolsa sem entregar e saiu andando sem dizer mais nada. Alexandre ficou ali, sentado, com a cabeça explodindo. Sentia o tempo correndo mais rápido do que ele conseguia acompanhar. Tudo que ele tinha, tudo que ele conhecia, estava por um fio. E agora ele só tinha 7 dias para evitar que tudo se quebrasse de vez. No fim da tarde, Helena chegou. Alexandre estava no escritório, esperando. Ela entrou, séria. Deixou a bolsa no chão e falou antes mesmo que ele abrisse a boca. A gente precisa conversar. Agora, ele assentiu. Eu sei. Ela fechou a porta e ali, naquele momento, Alexandre entendeu. A semana que ele tinha pedido não ia ser fácil. Na verdade, podia ser a mais difícil da vida dele. Marcelo apareceu na casa de Alexandre numa terça-feira de manhã. Chegou sem avisar, como sempre fazia quando queria provocar. Alexandre estava na cozinha, de terno, já pronto para sair. Helena tinha saído cedo para o trabalho. A casa estava meio silenciosa, só com o barulho do café sendo passado na máquina. Bom dia, irmão. Marcelo falou alto, entrando com aquele sorriso forçado de quem quer parecer simpático, mas está escondendo alguma coisa. Alexandre franziu a testa. Não era comum ele ir até a casa assim, principalmente tão cedo. O que você está fazendo aqui? Perguntou direto. Queria conversar. Rapidinho. Sobre a empresa. Ou melhor, sobre você. Alexandre pegou a xícara de café, ficou em pé do outro lado do balcão. Ficou olhando Marcelo com cara de quem já estava esperando coisa ruim. Fala logo, Marcelo. Tô com pressa. Então vou ser direto. Ele disse, cruzando os braços. Tá tudo bem com você? Já falei que sim, porque você anda estranho. Distraído nas reuniões. Fica olhando pro nada, responde as coisas com atraso, confunde datas.
E tem gente percebendo. Alexandre respirou fundo. Já estava irritado só com o tom do irmão. Marcelo sempre teve esse jeito de cutucar onde não devia. E quando ele vinha com esse papo de "tem gente falando", era quase sempre ele mesmo criando a fofoca. Isso tudo é por causa daquela mulher que trabalha aqui? A pergunta veio seca, cortante. Alexandre gelou na hora. Que mulher? A Rosa. A empregada. Eu vi vocês conversando no estacionamento da empresa. Também vi você mandando mensagem para ela. Achei curioso, fui puxar um fio ou outro. Descobri que o filho dela tá passando muito tempo aqui em casa. E, bom, dizem que ele tem a sua cara. Alexandre se virou devagar. Olhou pro irmão. Sentiu o sangue esquentar. Que tipo de joguinho você tá fazendo, Marcelo? Nenhum. Só tô te alertando. Porque se tiver alguma coisa que você tá escondendo, isso pode dar ruim. Muito ruim. Pra você. Pra empresa. Pra sua imagem. E desde quando você se importa com minha imagem? Marcelo deu aquele sorrisinho debochado de canto de boca. O típico dele. Eu não me importo. Mas os acionistas sim. E o conselho também. Ainda mais agora, com aquela fusão, em andamento. Um escândalo no meio disso seria péssimo. Pro grupo todo, Alexandre entendeu na hora. Não era sobre preocupação, era ameaça. O que você quer? Nada, por enquanto. Só tô te avisando que tô de olho. E que talvez seja a hora de pensar melhor nas escolhas que você tá fazendo. Porque, sinceramente, irmão, você não tá bem. E quando você começa a agir fora do padrão, a empresa sofre. E eu não vou deixar que você afunde tudo por causa de uma distração doméstica. Alexandre ficou parado, olhando pro irmão com raiva. A vontade era de quebrar a xícara no chão. Mas não fez nada. Manteve o controle. Ele sabia que se reagisse com raiva, Marcelo ia usar isso como munição depois. Termina seu café e some da minha casa. Marcelo riu. Pegou uma bolacha da lata em cima da mesa e comeu com a maior calma do mundo. Foi só uma conversa entre irmãos, ele disse, como se estivesse saindo de um bate-papo leve. Mas cuidado com o que você deixa aparecer. Nem sempre dá tempo de apagar o fogo quando ele começa pequeno. Saiu com a mesma naturalidade de quem vai comprar pão. Alexandre ficou parado por alguns segundos, com a respiração pesada, a cabeça fervendo. Agora ele sabia. Marcelo tinha farejado o segredo e estava esperando o melhor momento para usar isso contra ele. O problema não era só Marcelo ser fofoqueiro. Era que ele era inteligente, sabia mexer nas peças certas. E com a fusão chegando, qualquer escândalo podia ser o empurrão que ele precisava para tomar o controle da empresa. Alexandre subiu para o quarto, fechou a porta, encostou a testa na parede. Começava a entender que manter Miguel e Rosa em segredo não ia proteger ninguém. Ia só piorar tudo. Agora não era mais só sobre ele, Rosa e Helena. Agora tinha Marcelo no meio. E com ele no jogo, tudo podia desandar muito rápido. O telefone tocou. Era Rosa. Seu Alexandre, o Miguel perguntou por você hoje. Disse que queria mostrar um desenho. Ele fechou os olhos. Engoliu a seco. Diz pra ele que hoje eu chego. Mais cedo. Eu vou ver o desenho. Tá bom. Desligou. Ali, com o celular ainda na mão, Alexandre entendeu que precisava agir. Porque agora tinha uma bomba prestes a explodir. E Marcelo era o tipo de pessoa que sorria enquanto apertava o botão. Alexandre acordou numa quarta-feira, com a cabeça ainda mais pesada do que nos outros dias. A conversa com Marcelo tinha ficado ecoando na mente dele a noite toda. Aquele sorriso, debochado, o tom de ameaça disfarçada, tudo aquilo foi o estopim. Ele entendeu que estava perdendo o controle. E se não fizesse algo logo, alguém ia fazer por ele. E quando isso acontecesse, podia ser tarde demais. Foi só tomar um café preto amargo, sem fome, e já pegou o carro. Não foi para a empresa. Dirigiu até uma clínica de análises particular, que ficava num bairro mais afastado. Um lugar discreto, pequeno, mas de confiança.
Ele já tinha usado o laboratório antes, em casos de rotina de saúde, mas agora era diferente. Era pessoal. Muito pessoal. Chegando lá, foi direto para a recepção. O lugar estava vazio, tirando uma senhora sentada no canto, lendo uma revista antiga. Bom dia, preciso fazer um exame de DNA, disse ele com a voz baixa. A atendente, uma mulher jovem, digitava alguma coisa no computador. Parou, olhou para ele com atenção, depois estendeu um formulário. É para paternidade? Alexandre confirmou com a cabeça, meio envergonhado. Pegou a caneta e começou a preencher. O senhor trouxe as amostras? Ele tirou do bolso um saquinho plástico com uma escova de dente dentro, bem protegida. Aquilo estava com ele desde a Paulse Tennyson, noite anterior, quando entrou no quarto de Miguel enquanto ele dormia e pegou discretamente a escova do copinho em cima da pia. Rosa não viu. Nem Miguel. Ele se sentiu péssimo fazendo aquilo, mas não via outro jeito. Essa é dele. Tem nome. Atrás, disse entregando o saquinho. E a sua amostra? Ele foi guiado para uma salinha ao lado, onde colheu saliva com um cotonete. Tudo rápido, limpo, sem perguntas. O técnico que coletou nem olhou na cara dele direito. Era melhor assim. Depois voltou para a recepção. O resultado sai em até 3 dias úteis. Quer que envie por e-mail ou busca pessoal? Eu venho buscar. Pagou em dinheiro. Queria que aquilo não ficasse vinculado a nenhum cartão, nenhuma fatura. Alexandre estava fazendo tudo no modo silencioso. Saiu da clínica com um peso, no peito e a cabeça cheia de e se? E se o resultado dissesse que não era dele? Ia sentir o quê? Alívio? Raiva? Tristeza? E se dissesse que era? Ele já sabia a resposta no fundo. Ele via no rosto do menino, mas ter aquilo no papel seria outra coisa. Era colocar um selo em cima da verdade. Era oficializar o que até então só existia no olhar e na memória. Passou os 3 dias em alerta. Não contou pra ninguém. Rosa continuava trabalhando, mas os dois quase não se falavam. Helena também não. Parecia estar mergulhada em algum mundo só dela, agindo com frieza. A única coisa que deixava Alexandre minimamente vivo era ouvir de vez em quando a risada de Miguel vindo do quintal. Na sexta-feira de manhã, antes mesmo do café, Alexandre entrou no carro e foi até a clínica. Não conseguiu esperar mais. 1 segundo. O coração batia rápido. Suava frio. Era como se estivesse indo receber o resultado de uma sentença. Chegando lá, foi direto para a recepção. Nome completo? Perguntou a atendente. Ele disse. Ela digitou, checou no sistema e pegou um envelope pardo de uma gaveta. Documento, por favor. Ele mostrou. Ela conferiu, entregou o envelope e sorriu. Boa sorte. Ele não respondeu. Saiu da clínica com o envelope fechado, andando devagar até o carro. Entrou, fechou a porta, ficou parado por alguns segundos com o envelope nas mãos. Não tinha coragem de abrir. Ficou encarando o nome impresso na etiqueta. Alexandre S. Matos, Miguel R. Ferreira. Abriu. As mãos tremiam. Começou a ler devagar, pulando os termos técnicos, indo direto ao que importava. E lá estava. A frase exata. Compatibilidade. Genética. 99,9%. Probabilidade de paternidade. Compatível. Ele não piscou por uns segundos. O coração disparou. A boca secou. Sentiu o peito apertar, como se estivesse tentando engolir alguma coisa que não descia. A confirmação veio como um soco. Mesmo já sabendo, mesmo já sentindo ler aquilo no papel, foi diferente. Era oficial. Era real. Miguel era filho dele. A primeira coisa que Alexandre pensou foi: e agora? Voltou para casa dirigindo devagar. Chegou por volta das 10. Rosa estava lavando a louça na cozinha. Miguel brincava com uns lápis de cor no chão. Quando ele entrou, o menino olhou, abriu um sorriso e disse: Pai, olha o que eu desenhei. Alexandre congelou. Rosa virou na mesma hora com o rosto em pânico. Miguel, não fala assim. Mas Alexandre foi até o menino, se abaixou, pegou o desenho. Que legal, cara.
Você que fez isso? Uhum. É você, eu e a mamãe no parquinho. Ele sorriu, sem entender o turbilhão que estava acontecendo ao redor. Rosa olhou para Alexandre. Ele olhou de volta. Os olhos dos dois disseram tudo. Ele sabia. E agora, ela também sabia que ele não ia mais conseguir fingir. Alexandre ficou ali, parado, com o desenho na mão e o rosto sem reação. O papel era simples, feito com lápis de cor e sem proporção nenhuma, mas carregava um peso gigante. Ele, Rosa e Miguel, de mãos dadas num parquinho qualquer. Tinha até um sol no canto do papel, daqueles com carinha feliz, o tipo de desenho que toda criança faz. Só que esse não era qualquer desenho. Era um pedido, um desejo. Talvez até uma memória que Miguel estava criando sem saber. Rosa ficou paralisada. O olhar dela ia do filho pro papel, do papel pro Alexandre. Estava claro para ela que ele já tinha certeza. E pela forma como ele olhava pro filho, ela entendeu que ele também não ia conseguir mais esconder aquilo. Não dava mais para fingir que era coincidência, que era confusão, que era coisa de criança. Vai brincar lá na sala um pouquinho, filho, ela disse, tentando manter a voz firme. Miguel pegou os lápis e saiu correndo, animado, como se não tivesse nada de errado acontecendo. Alexandre e Rosa ficaram sozinhos na cozinha. Você abriu o envelope? Ela perguntou sem rodeios. Alexandre apenas balançou a cabeça, afirmando. Não precisou dizer nada. E agora? Ela perguntou com os olhos marejados. Ele encostou o desenho na bancada da cozinha e respirou fundo. Agora, eu não sei. Eu não tenho ideia de como lidar com isso. Mas o que eu sei é que ele é meu filho. E eu não vou conseguir continuar fingindo que não é. Rosa puxou uma cadeira e sentou, com as mãos no rosto. Estava tremendo. Eu achei que dava para esconder. Achei que ia ser mais fácil assim. Que eu estava protegendo ele. Mas acho que só compliquei mais. Alexandre se encostou na pia, cruzou os braços, ficou olhando pro nada. Rosa, você devia ter me contado. Mesmo que eu tivesse surtado. Mesmo que eu tivesse mandado você embora. Era meu direito saber. Era meu filho. Eu perdi 6 anos da vida dele. Eu sei. Mas na época, eu tava com medo. Medo de você achar que eu queria te prender ou te chantagear. Você tava casado, tava construindo um império. Eu era só a empregada. Quem ia acreditar em mim? O silêncio ficou pesado. O tipo de silêncio que ninguém quer encarar. E a Helena? Ela perguntou. Vai contar pra ela? Ainda não, mas vou. Eu prometi que ia resolver isso. E vou. Só não sei o que vai sobrar depois disso. Rosa abaixou a cabeça. Passou a mão nos olhos, tentando esconder as lágrimas. Alexandre sentou na cadeira da frente e ficou olhando para ela. Eu não quero tirar o Miguel de você. Nunca. Eu só quero estar presente. Quero estar perto. Quero saber o que ele gosta de comer, qual é o desenho favorito dele, se ele tem medo de escuro. Eu perdi tudo isso, Rosa. Não quero perder mais. Ela olhou para ele e os olhos diziam tudo. Ela também não queria que o filho crescesse longe do pai. Por mais complicada que a situação fosse, Miguel não tinha culpa de nada. Era só uma criança que nasceu de um erro, sim, mas que merecia amor como qualquer outra. Ele vai te amar, mais do que já ama, porque ele sente. Criança sente essas coisas, e ele já olha pra você diferente. Sempre olhou. Alexandre encostou os cotovelos na mesa, segurando a cabeça com as mãos. Eu tô com medo, muito medo. Se a Helena descobrir da pior forma, se o Marcelo abrir a boca, ele tá de olho, Rosa. Ele veio aqui me ameaçar, disse que sabe, ou que tá muito perto de saber. Ele tá só esperando eu vacilar pra jogar isso contra mim. E o que você vai fazer? Eu vou contar, do meu jeito. Antes que virem isso contra mim. Você tem certeza? Tenho. Porque se eu não fizer isso, não vou conseguir olhar na cara do Miguel. E nem na minha.
O barulho de risada veio da sala. Os dois olharam na mesma hora. Era Miguel, rindo de alguma coisa na televisão. Alexandre se levantou e foi até a porta da cozinha. Ficou ali, observando o filho, com um olhar misturado de dor e carinho. Miguel era pequeno, mas já carregava o mundo dele inteiro sem saber. Ele é tudo, né? Alexandre perguntou, sem tirar os olhos da sala. É, Rosa respondeu. Ele é tudo. Alexandre voltou o olhar para ela. A partir de hoje ele é meu também. Oficialmente. Com tudo o que isso significa. Se prepare, Rosa. Porque a gente vai ter que enfrentar isso juntos. Ela assentiu, com lágrimas escorrendo discretas no rosto. Não respondeu. Só olhou para ele como quem aceita a tempestade que vem. Ali, naquela cozinha simples, com um desenho infantil em cima da bancada, uma verdade que passou anos escondida finalmente saiu das sombras, e ninguém ali ia sair o mesmo depois disso. Helena voltou para casa no domingo à noite. Chegou quieta, com o rosto sério, sem maquiagem, cabelo preso de qualquer jeito. Usava uma roupa simples, diferente das roupas caras e bem combinadas que costumava vestir. Alexandre estava na sala, sentado, esperando. O coração dele batia, rápido, mas por fora, ele tentava parecer calmo. Tentava, mas não conseguia. Ela colocou a bolsa no chão, tirou o casaco e foi direto para ele. A gente precisa conversar, disse seca. Eu sei. Ela cruzou os braços e ficou de pé, encarando ele. Desde quando você tá me escondendo alguma coisa? Alexandre demorou para responder. Estava tentando pensar em como começar, mas antes que dissesse qualquer coisa, ela continuou. Porque você tá estranho faz semanas. E eu sou burra, mas não sou cega. Tem alguma coisa errada, Alexandre. E eu quero saber o que é. Agora, ele passou a mão na cabeça, respirou fundo e tentou manter a calma. Não é simples. Então começa pelo simples. O que está acontecendo? Ele olhou para ela, sério. E quase falou. Mas na última hora, travou. O medo bateu de novo. A verdade estava presa na garganta. É coisa da empresa. Problemas com o Marcelo. Tô tentando resolver. Helena soltou uma risada sem humor. Marcelo? Jura? Essa é sua desculpa? Você acha que eu não percebi que você tá evitando olhar? Na minha cara? Que você fica tenso toda vez que aquela mulher entra na casa? Que você quase chora quando aquele menino te chama de pai? Alexandre travou. Ela deu um passo para frente. Eu vi, Alexandre. Vi com esses olhos. O Miguel te chamou de pai e você não negou. Ficou ali com cara de quem foi pego, como se já soubesse. E agora eu quero saber a verdade. Ele sentiu as pernas fraquejarem. Você tá dizendo que ficou me observando? Tô dizendo que eu sou sua esposa. E que eu notei tudo. Desde o primeiro dia que aquele menino apareceu aqui com aquela cara idêntica à sua. Eu não sou idiota, Alexandre. Eu só tava esperando você ter a decência de me contar. Ele abaixou a cabeça. Ele é seu filho, né? A pergunta veio direta. Sem pausa, sem espaço para escapar. É... Ele disse baixo. Helena arregalou os olhos, depois soltou uma risada nervosa, balançando a cabeça. Que ótimo, maravilhoso. Parabéns, Alexandre. Você conseguiu. Me traiu dentro da nossa casa, com a mulher que limpava a sua sujeira. Não foi assim. Foi uma vez, uma única vez. Eu tava bêbado, nem lembro direito. Foi um erro, eu sei. Mas o Miguel não é erro nenhum. Ele é uma criança. Helena. Ah, agora você vai bancar o pai arrependido? Que lindo. Eu tô tentando fazer a coisa certa. Depois de 6 anos? Eu nem sabia, Helena. Eu descobri agora. Ela nunca me contou. Eu fiz um teste de DNA semana passada. O resultado chegou sexta. Eu só... ainda não sabia como te contar. Tava tentando juntar coragem. Helena riu de novo com ironia. Você acha que tem alguma forma certa de contar uma coisa dessas? Ela se afastou, andou de um lado pro outro da sala, visivelmente irritada. Passou as mãos no rosto, bufou, chutou uma almofada que estava no chão.
Eu me matando para manter esse casamento, para manter a aparência, para segurar as pontas com sua família, com a empresa. E você me dá isso? Um filho fora do casamento? Um escândalo desses? Você tem noção do que vai acontecer se isso vazar? Eu tô tentando evitar que vaze. Por isso não contei pra ninguém ainda. Só você sabe. E o Marcelo? Alexandre ficou em silêncio. O Marcelo sabe, né? Ele desconfia. Me ameaçou, basicamente. Disse que tá de olho, que sabe que tem alguma coisa errada e que vai usar isso contra mim se eu der um passo em falso. Helena cruzou os braços de novo. Ficou encarando ele, sem dizer nada por alguns segundos. Você vai assumir o menino? Vou. Não tem como não assumir, Helena. Ele é meu filho. Eu olho pra ele e vejo a mim mesmo. Não dá pra ignorar isso. E eu? Você vai assumir o que comigo? Alexandre não soube responder. Ela foi até a porta. Parou. Respirou fundo. Eu vou ficar uns dias fora. Preciso pensar. Você que lute com isso agora. Você fez a bagunça. Agora limpa. Helena, não me chama. Ela saiu e bateu a porta com força. Alexandre ficou ali, parado, com os olhos fixos na parede. Pela primeira vez desde o começo de tudo, ele não sabia o que fazer a seguir. A verdade tinha saído, e agora estava fora de controle. 2 dias depois da briga com Helena, Alexandre chegou na empresa com a sensação de que o prédio ia desabar em cima dele. Era uma terça-feira abafada, o céu nublado, e o ar-condicionado parecia não dar conta. Ele entrou na sala, largou a pasta em cima da mesa e ficou de pé em frente à janela, olhando para a avenida lá embaixo. Os carros indo e vindo, gente apressada, gente vivendo a própria vida sem saber que o dele estava caindo aos pedaços. O celular vibrava sem parar no bolso. Várias mensagens, todas com a mesma frase. Você viu isso? Abriu uma delas. Era um link de notícia. O coração acelerou antes mesmo de clicar. Executivo de grande grupo empresarial pode estar envolvido em escândalo de traição com funcionária. Da casa. Ele leu o título 3 vezes. A reportagem não citava nomes. Usava palavras vagas. Empresário influente, empregada doméstica, filho fora do casamento. Mas o texto era direto o bastante para deixar qualquer um da empresa com a pulga atrás da orelha. As descrições batiam, os detalhes entregavam. Quem conhecesse a Casa dos Matos sabia exatamente de quem estavam falando. Alexandre sentou na cadeira com o rosto pálido. Sentiu as mãos suarem. Marcelo. Só podia ser ele. Era o único com motivação, o único com a ousadia para fazer aquilo sem se sujar. Não jogou nomes, mas lançou a isca. E a imprensa mordeu. A secretária bateu na porta e entrou devagar. Senhor Alexandre. O conselho pediu uma reunião extraordinária hoje à tarde. 3 da tarde, sala principal. Por causa disso? Ele perguntou, levantando o celular. Ela fez que sim, meio sem graça. Já circulou entre os investidores. Alguns estão ligando para confirmar se é verdade. O telefone não para de tocar lá embaixo. Obrigado. Ela saiu. Alexandre se levantou e começou a andar de um lado para o outro, nervoso. Abriu a gaveta, puxou um papel com o número do laboratório. Pegou o envelope do teste de DNA. Olhou o laudo mais uma vez, como se aquilo pudesse mudar de alguma forma. O número lá continuava o mesmo. Miguel era filho dele. Isso não ia mudar. Mas agora, tudo em volta estava prestes a explodir. Pegou o telefone, ligou para Rosa. Ela atendeu com a voz baixa. Oi, você tá em casa? Tô. Aconteceu alguma coisa? Saiu na imprensa. Uma matéria. Estão falando da gente. Silêncio do outro lado. Mas citaram nomes? Ainda não. Mas é questão de tempo. Meu Deus. Escuta. Fica em casa hoje. Não leva o Miguel pra escola. Pode ter repórter na porta. Pode ter gente querendo foto, querendo fuçar. Tá. Tudo bem. Eu tô tentando resolver. Mas se isso virar público, não vai ter mais como esconder. Eu não sei o que dizer. Não diz nada. Só protege o nosso filho. E me espera. Desligou.
O dia passou devagar e rápido ao mesmo tempo. Era uma mistura esquisita. As horas corriam no relógio, mas a cabeça dele parecia parada no mesmo lugar. Almoçou mal, nem sentiu gosto. Às 3 em ponto, subiu pro andar, de reuniões com o corpo rígido e a cara fechada. Na sala, o clima era pesado. Os sócios estavam todos lá, alguns com cara de curiosidade, outros de julgamento, e um ou outro tentando fingir que não sabiam de nada. Marcelo estava sentado na ponta da mesa, com o terno impecável, mexendo no celular como se nada estivesse acontecendo. Quando Alexandre entrou, ele olhou, deu um sorrisinho e guardou o aparelho no bolso. Bom, vamos direto ao ponto, começou um dos conselheiros. Alexandre, você tem alguma coisa a dizer sobre a matéria de hoje? Ele respirou fundo, sentou devagar e apoiou os cotovelos na mesa. Não citaram meu nome. Mas se vocês estão perguntando, então já tenho uma ideia. Sim. Existe um assunto, pessoal, muito delicado, que estão tentando usar contra mim. Mas isso não tem relação direta com a empresa, nem com a fusão, nem com a gestão. É verdade ou não é? Perguntou o outro. É verdade. Mas não é do interesse de ninguém aqui transformar isso em arma. Marcelo pigarreou, ajeitou a gravata. A questão, irmão, é que se a bomba estoura com nome e sobrenome, os investidores vão pular fora. Já tem gente ligando, como você sabe. Isso afeta sim a imagem da empresa. E a gente tem que proteger a marca acima de tudo. Marcelo, não finge que você não sabe de onde isso saiu. A matéria tem a sua cara. A forma como foi escrita, os detalhes, ninguém teria acesso a isso a não ser você ou alguém muito próximo. Marcelo abriu os braços, se fazendo de inocente. Eu? Imagina, eu sou seu irmão, jamais faria isso. Alexandre apertou os punhos debaixo da mesa. Se isso continuar, vou tomar providências. Não tenho medo de expor o que sei sobre você também. E acredita, eu sei bastante coisa. Marcelo deu um meio sorriso. Olha o tom. Olha o seu. Eu tenho limites. Você não parece ter. O conselho tentou intervir, mudar o assunto, sugerir uma nota de esclarecimento. Mas Alexandre sabia que o escândalo estava só começando. Já estava nos grupos de WhatsApp, nos bastidores do mercado, nos corredores da Maociniatum, empresa. O nome dele podia até não ter aparecido ainda, mas o estrago já tinha começado. Saiu da sala mais tarde com a cabeça explodindo. Ligou para casa. Rosa atendeu de novo. Tudo bem aí? Miguel tá dormindo. Tava agitado, então coloquei um desenho e ele apagou no sofá. Amanhã eu passo aí. A gente vai precisar conversar sobre tudo. Porque agora não tem mais volta. Alexandre passou a noite toda sem dormir. Ficou sentado no sofá da sala, com o notebook no colo, apagando e reescrevendo um mesmo e-mail várias vezes. Tentava montar um plano. Pensava nas palavras certas, no jeito menos doloroso de fazer o que precisava, ser feito, mas não existia jeito certo. Tudo parecia errado. Tudo já estava bagunçado demais. Às 6 da manhã, finalmente tomou uma decisão. Mandou uma mensagem para um dos motoristas de confiança da empresa. Um cara discreto que trabalhava com ele há anos. Preciso que me ajude com uma mudança pequena e rápida. Hoje ainda. O motorista respondeu com um simples "Sim, senhor". Era o que Alexandre precisava. Alguém que obedecesse sem perguntar nada. Levantou, tomou um banho rápido e trocou de roupa. Não comeu nada. Só tomou um café preto enquanto olhava fixo para a xícara, como se esperasse alguma resposta surgir ali dentro. Mas só tinha o gosto amargo mesmo. E uma leve dor de estômago. Às 9 em ponto, bateu na porta do quartinho dos fundos. Rosa abriu com cara de susto. O que foi? A gente precisa conversar. Ela fez sinal para ele entrar. Miguel estava no sofá vendo desenho com um pão na mão. Sorriu quando viu Alexandre e acenou com os dedos. Bom dia, pai. Alexandre sorriu, mesmo com o coração apertado. Bom dia, campeão. Ele se sentou no canto da cama e Rosa ficou de pé, cruzando os braços, tensa. Tá tudo piorando, ele começou. O escândalo vai estourar a qualquer momento. Marcelo tá jogando sujo.
Helena saiu de casa. O conselho tá em cima. A imprensa tá cavando. Eu não sei quanto tempo a gente tem até tudo isso vazar com nome, rosto e endereço. Rosa ficou calada, escutando, mas já sabia o que vinha. Eu quero tirar vocês daqui. Agora. Ela arregalou os olhos. Como assim? Um dos motoristas vai levar vocês para um apartamento que eu tenho, em São Roque. É afastado, seguro, com portaria, sem vizinhos bisbilhoteiros. Já tá limpo, abastecido, tem tudo que vocês precisam. Fica lá por uns dias até eu resolver essa bomba. Rosa se aproximou, nervosa. Alexandre, isso parece se esconder. E eu não quero que o Miguel cresça achando que ele é um problema que precisa ser escondido. Não é esconder. É proteger. Eu não quero que apareça fotógrafo na porta da escola. Ou jornalista te seguindo no mercado. Isso vai virar uma novela, Rosa. Eu não quero o nosso filho no meio disso. Ela respirou fundo, pensou. Olhou para o menino, distraído com o desenho. Ele vai sentir. Eu sei, mas é por pouco tempo. Eu vou lá assim que puder. Juro. Só preciso apagar o incêndio aqui primeiro. Depois a gente vê como seguir. Mas agora, vocês precisam sair. Rosa andou de um lado para o outro, passando a mão nos cabelos, com os olhos vermelhos. E se a imprensa achar o endereço novo? Não vão. Ninguém sabe daquele apartamento. Só eu. Ela parou, encostou na parede. Ficou em silêncio por alguns segundos. Eu vou por ele, não por mim, porque eu nunca quis essa confusão. Eu sei. E sou eu quem tá tentando arrumar. Agora, e a escola? Eu vou pedir pra alguém da minha equipe avisar. Fala que é viagem urgente. Depois você mesma liga. A gente inventa uma desculpa. Mas amanhã ele já não pode aparecer lá. Rosa assentiu. Pegou uma mochila e começou a jogar algumas roupas do filho lá dentro. Sem dobra. Sem pensar. O olhar dela estava longe, como se estivesse tentando se segurar para não desmoronar. Eu vou te mandar localização, código do portão e número da síndica. Qualquer problema, me avisa. O motorista já tá vindo. Ela parou, virou para ele. E você? Vai ficar sozinho nisso? Já tô sozinho, Rosa. A diferença é que agora eu tenho pelo menos um motivo para aguentar. Ela engoliu seco. Alexandre se abaixou, chamou Miguel. Filho, o papai vai levar você e a mamãe para conhecer uma casa nova, num lugar bonito, com árvores e passarinho. É tipo uma aventura, tá bom? Miguel olhou para ele com os olhos brilhando. Vai ter internet? Vai. Ele riu. Pode levar seu tablet. Legal. A inocência do menino doía mais do que qualquer ataque vindo de fora. 2 horas depois, a van encostou na lateral da casa. Era discreta, sem logotipo, sem nada. Rosa saiu com uma mala pequena, a mochila de Miguel, uma sacola de mantimentos e um cobertor. Alexandre ajudou a guardar tudo. Qualquer coisa mesmo. Me liga, ele disse, olhando nos olhos dela. Ela só assentiu. Miguel subiu na van animado como se fosse um passeio comum. Rosa entrou logo depois. Antes de fechar a porta, olhou para Alexandre. Não demora. Não vou. A van saiu devagar, sumindo na esquina. Alexandre ficou parado no portão por um tempo, encarando o vazio. Sentia como se tivesse entregue uma parte dele para longe. E agora só restava o peso do silêncio. Voltou para dentro, fechou a porta e trancou. Sentou na escada da sala e ficou ali, sozinho, respirando fundo, tentando se convencer de que aquilo era o certo. Mas no fundo, ele sabia que estava empurrando o caos para depois. Marcelo entrou no elevador com um sorriso de canto, daqueles que não mostram dente, mas mostram tudo. O tipo de sorriso que vem quando alguém tem uma carta escondida na manga e tá doido pra jogar na mesa. Ele apertou o botão do último andar e ficou se olhando no espelho do fundo do elevador enquanto ajeitava o cabelo. Estava impecável. Terno bem passado, perfume caro, sapato limpo. Era dia de espetáculo. Chegou na sala dele, jogou a maleta na mesa e ligou o notebook. Na tela,
Já estava aberto um e-mail que tinha deixado pronto na noite anterior. Só faltava clicar em enviar. O assunto: informações para a apuração. Possível escândalo envolvendo o diretor do Grupo Matos. O conteúdo era uma mistura bem calculada de verdades e indiretas. Nada com nomes completos, mas cheio de detalhes que apontavam exatamente para Alexandre. Filho fora do casamento, relacionamento com funcionária doméstica, possível interferência na gestão do grupo empresarial. Tudo com um tom de: apenas quero ajudar o jornalismo investigativo. Ele clicou em enviar. Mandou para 4 jornalistas diferentes, 2 de sites de fofoca, um de economia e um colunista que adorava fuçar vida de ricaço. Depois fechou o notebook e foi tomar café como se nada tivesse acontecido. Marcelo não tinha pressa. Ele era do tipo que plantava o caos e ficava assistindo de camarote. E sabia que a bomba ia estourar em menos de 48 horas. Era só deixar as engrenagens girando. Enquanto isso, Alexandre estava em casa com as cortinas fechadas, atendendo ligações do pessoal da assessoria de imagem e do departamento jurídico. Todos estavam nervosos, perguntando se ele queria emitir uma nota oficial, negar tudo, processar alguém. Mas Alexandre não conseguia pensar direito. Desde que Rosa e Miguel saíram, a casa parecia oca. Ele andava pelos cômodos e sentia o eco das próprias escolhas. No fim da tarde, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Ele quase não atendeu, mas atendeu. Senhor Alexandre Matos? Aqui é Rodrigo, da redação do site Brasil Agora. Estamos apurando uma denúncia e gostaríamos de ouvir o senhor antes de publicar a matéria. Que denúncia? Recebemos informações de que o senhor tem um filho fora do casamento com uma funcionária da casa e que essa situação pode estar influenciando decisões dentro do Grupo Matos. O senhor gostaria de comentar? Alexandre fechou os olhos, mordeu o lábio, controlando a raiva. Não, sem comentários. Entendo. A matéria vai ao ar amanhã às 10. Se mudar de ideia, pode nos procurar até lá. Ele desligou sem se despedir. Marcelo, no escritório ao lado, estava com o celular em mãos, lendo a confirmação do jornalista. Sorriu de novo. Depois abriu o grupo interno da diretoria no WhatsApp e mandou uma mensagem com um link de outro site. Vocês viram isso? Já estão falando no mercado. Que vergonha! Alexandre viu a notificação e só largou o celular, na mesa. Ele sabia que era Marcelo. Não precisava de provas. O jeito era típico. O momento era perfeito. A queda dele era o único objetivo por trás daquilo tudo. Na manhã seguinte, o site estampava a manchete. Filho fora do casamento. Executivo. De grande grupo, é acusado de esconder escândalo familiar que pode afetar fusão milionária. A foto da matéria era uma imagem de Alexandre saindo do prédio da empresa, de cabeça baixa, com a mochila nas costas. Uma imagem que algum estagiário provavelmente puxou do banco da internet. Mas bastava. O estrago estava feito. Helena ligou, às 8 da manhã. Ele atendeu já sabendo o tom. Agora você virou notícia. É isso que você queria? Não fui eu que espalhei. Claro que não. Sempre é culpa de alguém. Mas agora todo mundo sabe. Parabéns. Viramos tema de grupo de WhatsApp de gente rica. Helena, eu preciso que você mantenha a calma. Eu vou resolver isso. Resolver como? A imprensa já sabe. O conselho já sabe. A cidade toda vai saber daqui a pouco. A gente vai ser perseguido até no supermercado. Eu tô fazendo o que dá. Faz mais. Porque se isso afetar meu nome, minha imagem, minha carreira, você vai ver o que é problema de verdade. Ela desligou. No escritório, Marcelo estava numa reunião com 2 investidores estrangeiros. Fingiu surpresa ao ver a notícia no tablet de um deles. Que absurdo, né? Essas fofocas. A gente tenta manter tudo profissional, mas aí vem a vida pessoal e estraga tudo. Os investidores riram, meio desconfortáveis. Marcelo continuou com aquele ar de quem estava acima disso, mas ele não estava acima. Ele estava no centro. E Alexandre, do outro lado da cidade, sentado no sofá da própria sala, viu que já não tinha mais como fugir. Marcelo tinha dado o golpe. E agora, a única forma de recuperar tudo era contra-atacar. Alexandre não conseguiu sair de casa naquele dia. Nem tentou.
A notícia estava em todo canto. Site, rede social, grupo de família, TV, tudo. A história já não era mais uma suspeita. Agora era fofoca oficial, espalhada para quem quisesse ver. O nome dele estava na boca de gente que ele nunca viu na vida. E o pior, cada um com uma versão diferente. No Twitter virou meme. No Instagram, a galera resgatou uma foto antiga dele com a rosa no fundo, cortada, num churrasco da firma. No Facebook, tinha textão de gente que dizia já desconfiava há anos, sendo que nunca tinha nem pisado perto da casa dele. A TV da sala estava ligada, mas no mudo. Passava um programa matinal com apresentadores sorridentes falando do escândalo do momento. No rodapé da tela, a manchete gritava em vermelho. Executivo teria filho fora do casamento com funcionária da casa. Esposa se afasta. Alexandre olhava aquilo tudo como quem assiste o próprio nome ser jogado no lixo. Mas o que mais doía nem era a exposição. Era o tom. Como as pessoas falavam com tanta certeza, com tanta maldade. Como se conhecessem a vida dele. Como se ele fosse um personagem de novela. E o pior, ele nem podia rebater. Tudo o que dissesse agora seria interpretado da pior forma. Ligou o celular, mesmo sabendo que não devia. Tinha mais de 300 mensagens não lidas. Gente que ele não via há anos, colegas da faculdade, tios distantes, vizinhos. Uns mandavam apoio, outros mandavam piada. Teve até quem mandasse print da notícia perguntando se era verdade mesmo ou só boato. Os grupos de WhatsApp da empresa estavam fervendo. Gente pedindo explicação, gente apostando quanto tempo ele ia aguentar no cargo, gente chamando ele de pai ausente, de hipócrita, de tudo. Às 14h, ele recebeu um e-mail da equipe de marketing. Precisamos conversar com urgência. A imagem da marca está sendo associada diretamente ao escândalo. A pressão para que o senhor se afaste temporariamente da presidência. Ali, o baque veio mais forte. Alexandre largou o celular, fechou os olhos e respirou fundo. Estava sozinho, na sala. O som da TV ainda passava imagens da casa dele, com uma van estacionada na frente, tirada de algum dia qualquer, mas usada como se fosse de ontem. Era tudo manipulado, e ninguém queria saber da verdade. O telefone fixo tocou. Ele nem lembrava que ainda tinha aquela linha. Atendeu no impulso. Senhor Alexandre? Aqui é Renata, da escola do Miguel. O coração dele disparou. Aconteceu alguma coisa? Olha, não com ele. Mas a escola está sendo pressionada. Recebemos ligações de pais dizendo que não se sentem confortáveis com a presença do menino, por causa da exposição. E com todo o respeito, a gente precisa conversar sobre a permanência dele. Como assim? Ele é só uma criança. Eu entendo, senhor. Mas o ambiente escolar está sendo afetado. Não queremos prejudicar o Miguel, mas precisamos pensar no coletivo. Talvez uma transferência, temporária. Ele desligou antes de ouvir o resto. Levantou da cadeira com raiva, chutou o tapete sem querer. A cabeça fervia. Agora estavam indo, atrás do filho. De um menino de 6 anos que não sabia nem o que era tudo aquilo. Pegou a chave do carro. Saiu de casa sem avisar ninguém. Dirigiu rápido, sem pensar. Foi parar no apartamento onde tinha deixado Rosa e Miguel. Tocou a campainha com força. Rosa atendeu assustada. O que aconteceu? Ele entrou sem falar nada. Foi direto até o sofá, onde Miguel brincava com carrinhos. Tá tudo bem com ele? Tá. Você tá pálido. A escola ligou. Querem que ele saia. Meu Deus. Ela sentou no braço do sofá. Colocou a mão na cabeça. Isso tá indo longe demais, Alexandre. Ele não tem culpa de nada. De nada. Eu sei. Mas o mundo não liga pra isso. Ela olhou pra ele, com o olhar mais pesado que já tinha dado. E agora? Vai fugir de novo? Não. Agora eu vou pro ataque. Vai fazer o quê? Me defender. Contar a verdade. A minha verdade. Não vou mais deixar o Marcelo ditar a história, nem deixar o mundo transformar meu filho num escândalo. Ela assentiu, mas os olhos ainda estavam cheios de medo. Só não coloca o Miguel no meio. Eu não vou.
Ele se abaixou, pegou o carrinho da mão do menino e sorriu forçado. Esse aqui é o mais rápido? É o turbo. Miguel respondeu animado. Alexandre sorriu de verdade, mas por dentro estava destruído. Naquela noite ele escreveu um texto, longo, direto, sem se esconder, contando que tinha descoberto que era pai recentemente, que errou no passado, mas que estava tentando fazer a coisa certa. Disse que entendia o julgamento, mas que não ia permitir que uma criança fosse atacada por causa dos erros dele. Disse que não ia sair da empresa, que ia enfrentar. Mandou para a equipe de comunicação. Pode publicar amanhã, na minha página oficial, sem edição, do jeito que eu escrevi. O assessor ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Tem certeza? Tenho. Desligou. E foi dormir pela primeira vez em dias, sabendo que o dia seguinte podia ser o mais difícil de todos. O post foi ao ar às 10h01 da manhã. Alexandre estava no carro, parado em frente ao prédio da empresa com o celular na mão, olhando fixo para a tela. As mãos suavam. As pernas balançavam sozinhas no nervoso. Não dava mais para voltar atrás. No texto, ele contou tudo, que descobriu a paternidade recente, que errou no passado, que não sabia e que desde que soube, estava tentando fazer o certo. Falou de Miguel com carinho, pediu respeito. Disse que não ia fugir. E terminou com uma frase simples. Eu não sou perfeito, mas ele é meu filho e eu vou protegê-lo, a qualquer custo. Em menos de 10 minutos, o texto já tinha mais de 1000 comentários, alguns de apoio, outros de ataque. Tinha gente dizendo que ele era corajoso, outros chamavam de hipócrita. Uns diziam, pelo menos assumiu, enquanto outros só mandavam emoji de palhaço. Era como estar exposto num ringue, com todo mundo em volta jogando pedra ou batendo palma. Ele olhou para a fachada do prédio, respirou fundo e saiu do carro. Entrou no elevador como se estivesse indo para a forca. O andar executivo estava em silêncio. Gente cochichava pelos cantos, desviava o olhar quando ele passava. Os passos dele ecoavam mais do que o normal. Cada sala que ele cruzava parecia carregada. O escritório tinha virado um campo de julgamento. Na sala de reuniões, Marcelo já estava sentado, sorrindo. Que post bonito, bem escrito, deve ter dado trabalho para parecer tão sincero. Alexandre não respondeu. Sentou de frente. O conselho vai se reunir daqui a pouco. Estão divididos. Uns acham que você deve se afastar. Outros não sabem o que pensar. Mas todos concordam que você virou um problema. Eu sou o problema ou você é? Alexandre perguntou, olhando firme. Marcelo fingiu pensar, depois riu baixo. A diferença, irmão, é que eu sei jogar. Você não. Alexandre ficou em silêncio. A cabeça fervia, mas o corpo estava calmo. Ele já tinha tomado uma decisão, e nada que Marcelo dissesse ia mudar isso. A reunião começou às 11h. Sala cheia. Gente do jurídico, do marketing, do setor financeiro, até um representante dos acionistas. Todos com cara de, o que ele vai dizer agora? O presidente do conselho abriu a conversa. Alexandre, lemos sua publicação. Sabemos que a situação é pessoal, mas está afetando a imagem da empresa. Você já tem em mente o que pretende fazer? Alexandre respirou fundo. Sim, eu vou me afastar da presidência. Temporariamente. O silêncio foi imediato. Marcelo levantou as sobrancelhas, surpreso. De verdade, pela primeira vez. Como assim? Eu vou sair. Para cuidar da minha vida, do meu filho, da minha casa. Não vou deixar esse escândalo arrastar o nome da empresa mais do que já fez. Mas vou sair do meu jeito. O conselho se entreolhou. Um dos diretores falou. Isso é admirável. E quando pretende oficializar? Hoje. Mas com uma condição. Qual? Alexandre olhou direto para o irmão. Marcelo não assume meu lugar. Marcelo riu, mas ninguém acompanhou. Eu tenho provas de que ele usou informações internas para vazar o caso para a imprensa. Tenho prints, tenho registros. Ele quis me derrubar para subir, mas não vai subir nas minhas costas. O clima na sala congelou. Eu não tô fazendo isso por mim.
Tô fazendo porque essa empresa precisa de gente limpa, mesmo num momento sujo. Podem nomear quem quiserem. Mas não ele. Marcelo tentou rir, debochar, mas ninguém riu. Pela primeira vez, o jogo virou. O conselho começou a anotar, cochichar entre si. Alexandre sabia que tinha plantado a semente da dúvida. Ele se levantou. Tô indo agora. Hoje à tarde entrego tudo. Só peço uma coisa. Não joguem sujo com o nome do meu filho. Ele não tem culpa. Ele só quer brincar, comer doce e desenhar com lápis de cor. Saiu da sala antes que alguém respondesse. No elevador, sozinho, desabou. As lágrimas caíram sem barulho. Não era de tristeza. Era de alívio. Pela primeira vez, ele tinha feito algo certo desde que tudo começou. Ao sair do prédio, o sol bateu forte. Do outro lado da rua, um jornalista segurava o celular, tentando filmar. Senhor Alexandre, é verdade que o senhor vai sair da empresa? Ele parou. Olhou para o repórter. É, mas eu continuo sendo pai. Isso ninguém tira. Entrou no carro e dirigiu direto para o apartamento de Rosa. Queria ver o Miguel. Queria abraçar. Queria dizer que agora, de verdade, estava ali, por inteiro. 2 dias depois da saída de Alexandre da presidência, a empresa estava em clima de guerra fria. Ninguém falava alto. Ninguém sorria. As conversas viraram sussurros. A sala de café parecia um velório com cheiro de expresso. Marcelo, por outro lado, andava pelos corredores como se tivesse ganhado na loteria. Gravata nova, perfume forte, aquele andar confiante que dava vontade de socar. Ele ainda não tinha sido anunciado como substituto oficial, mas todo mundo já agia como se fosse. Ele se colocava nas reuniões, interrompia os outros, tomava decisões sem avisar ninguém. Era o clássico golpe silencioso, e ele achava que estava fazendo bonito. O problema foi que ele esqueceu de um detalhe. Alexandre podia ter saído, mas ainda tinha a carta na manga. E tinha mais gente do lado dele do que Marcelo pensava. Na quinta-feira, à tarde, o conselho se reuniu de novo. Dessa vez sem o Alexandre na mesa, mas ele tinha mandado um envelope fechado, com um bilhete simples. Abram apenas durante a reunião. Marcelo chegou atrasado de propósito, para parecer importante. Abriu a porta sorrindo, dando tapinha nas costas de um conselheiro, fingindo que tudo estava sob controle. Vamos começar, pessoal, disse ele puxando a cadeira na ponta da mesa. O presidente do conselho, um cara sério, de voz firme, levantou o envelope. Recebemos algo do Alexandre. Ele pediu que abríssemos aqui, com todos presentes. Marcelo riu, tentando disfarçar o incômodo. Deve ser mais um desabafo dramático. Abriram. Tinha uma pasta dentro, com documentos impressos, e um pendrive. O presidente ligou o notebook. A primeira coisa que apareceu na tela foi um print de uma conversa de Marcelo com um contato salvo como Zé Redação. Nele, Marcelo escrevia: pode postar hoje. Não coloca nome, mas deixa claro que é do grupo Matos. O resto o público. Liga sozinho e me avisa quando estiver no ar. Outros prints mostravam transferências feitas para uma conta pessoal de um dos colunistas que publicou o furo da história. A grana vinha de uma conta em nome de uma empresa de fachada. Mas no rodapé de um dos contratos, o e-mail de recuperação de senha era o corporativo do próprio Marcelo. Amador, a sala ficou em silêncio. Isso é sério, disse um dos conselheiros de cara fechada. Marcelo tentou rir, mas a voz saiu tremida. Ah, por favor. Isso é montagem. Quem garante que não foi o Alexandre mesmo que armou tudo? O presidente olhou firme para ele. A equipe de TI da empresa validou os dados. Os acessos são reais. As transferências também. Alexandre entregou tudo com relatório. Técnico. Não é montagem. Não tem como ser. Marcelo começou a suar. Isso é absurdo. Ele tá tentando me derrubar só porque perdeu. Não. Você se derrubou sozinho, respondeu outro conselheiro, encarando Marcelo com desprezo. O clima mudou em segundos. O que antes era dúvida virou certeza. E o que era disputa de poder virou caso grave de quebra de confiança, má conduta
e possível crime. A partir de agora, Marcelo está afastado provisoriamente, anunciou o presidente. Vamos abrir auditoria interna, e se essas provas forem confirmadas, você vai responder na justiça. Marcelo levantou da cadeira devagar. O rosto dele tinha mudado. O sorriso cínico sumiu. A postura de dono da empresa virou a de um moleque pego copiando na prova. Eu não sou o vilão aqui. Ele usou vocês. Vocês vão se arrepender. A porta é por ali, disse uma das diretoras apontando com a cabeça. Marcelo saiu sem dizer mais nada. Só andou até a porta e fechou com mais força do que precisava. Um dos conselheiros comentou em voz baixa. Deveria ter saído pela porta dos fundos, com vergonha. No mesmo dia, o RH recebeu o pedido formal, de abertura de investigação. E, em menos de 24 horas, o nome de Marcelo foi retirado de todos os acessos internos da empresa. E-mails, contas, arquivos, tudo bloqueado. Enquanto isso, Alexandre estava no parquinho de um condomínio tranquilo, empurrando Miguel no balanço. Mais alto, pai! Calma aí, campeão. Você vai voar se eu empurrar mais forte. Rosa observava os dois de longe, com um leve sorriso no rosto. Pela primeira vez em semanas, o rosto de Alexandre estava leve. Não 100% tranquilo, mas com um tipo de paz nova. Um ar de eu não fugi. Ele tinha perdido muita coisa, mas não tinha perdido a si mesmo, nem o filho. O celular vibrou no bolso. Era uma mensagem curta do presidente do conselho. Marcelo afastado. As provas eram mais que suficientes. Obrigado por tudo. A porta está aberta quando quiser voltar. Ele olhou para a tela, pensou por uns segundos e depois respondeu. Agradeço. Mas agora minha prioridade é outra. Guardou o celular e voltou, a empurrar o balanço. Mais alto! Mais alto! E ele empurrou. Forte. Sem medo. Era domingo. O céu estava limpo, azulzão, aquele dia de sol que parece combinar com recomeço. Alexandre chegou no apartamento onde Rosa e Miguel estavam morando temporariamente, levando uma sacola com pão de queijo, chocolate quente e uma caixa com um laço vermelho em cima. Bateu na porta. Rosa abriu. Estava com o cabelo preso num coque, bagunçado, camiseta larga, cara de quem não tinha dormido direito, mas com um sorriso sincero. Ele tá no quarto, desenhando. Ela disse. Posso entrar? Claro que pode. A casa também é sua, lembra? Alexandre entrou devagar, meio sem saber o que fazer com as mãos. Colocou a sacola na mesa e respirou fundo. Rosa foi até a cozinha, deu espaço. Miguel estava no chão do quarto, rodeado de lápis de cor, papéis espalhados e um dinossauro verde na mão. Quando viu Alexandre, abriu um sorriso. Pai. A palavra ainda causava um arrepio em Alexandre. Ele se abaixou no tapete e ficou na altura do menino. E aí, campeão? O que você... Tá aprontando aí? Tô desenhando um foguete. Esse aqui é você, ó. Apontou para um bonequinho no papel. E esse sou eu. A gente vai pro espaço juntos. Nossa, que aventura. Mas por que pro espaço? Porque lá não tem gente chata falando de problema. É só silêncio e estrela, Alexandre. Riu. Era coisa de criança, mas fazia todo sentido. Pegou um lápis e começou a rabiscar ao lado. Posso desenhar também? Miguel fez que sim com a cabeça, animado. Ficaram ali, os dois no chão, desenhando por longos minutos. O tempo pareceu parar. Alexandre não lembrava a última vez que tinha feito isso. Talvez nunca tivesse feito. Nunca tinha sentado no chão, colorido um foguete, perguntado qual era o dinossauro favorito do filho. Quando terminaram, Miguel mostrou o desenho com orgulho. A gente tá indo pra Marte, e lá tem pizza. A mãe não sabe, mas tem pizza sim. Alexandre se segurou para não rir alto. Bom saber. A gente vai abrir uma pizzaria em Marte, então? Sim, só de queijo. Porque você não gosta de calabresa, né? Alexandre travou por um segundo. Como você sabe disso? A mãe falou. Disse que você sempre tira os pedacinhos da calabresa. Ele sorriu. Pequeno, mas verdadeiro. Era um detalhe bobo, mas doía de bom.
Miguel estava aprendendo sobre ele. E mesmo de longe, prestava atenção. Sabe? Alexandre começou baixando. O tom. Eu demorei para entender muita coisa. Fiquei com medo. Fiquei confuso. E acabei ficando longe de você sem querer. Mas agora eu tô aqui. E quero estar sempre, tá bom? Miguel olhou para ele com aquela cara séria de criança que entende. Mais do que deveria. Você vai embora de novo? Não, nunca mais. A não ser que você mande eu sair. Só se você esquecer meu aniversário. Não vou esquecer. Nunca. Então pode ficar. Alexandre puxou ele para um abraço. Foi o primeiro abraço verdadeiro que trocaram. Miguel encaixou o rostinho no pescoço dele e ficou ali, apertado. Alexandre fechou os olhos e segurou firme. Era um abraço curto, mas pesado. Carregado de tudo o que tinha ficado para trás. Rosa apareceu na porta, encostada no batente, vendo tudo. Não disse nada. Só deixou que eles tivessem aquele momento. O som do desenho animado continuava baixo na sala. O cheiro do chocolate quente subia da cozinha. Era um domingo comum, mas para eles era o primeiro de verdade. Depois do almoço, Alexandre tirou a caixa com laço da sacola. Tem presente? Tem. Mas só se você prometer cuidar bem. Miguel abriu com os olhos brilhando. Era uma camiseta do time preferido dele, com o nome Miguel nas costas, e o número 10. Uau, é oficial. Oficial. Do time. Do mesmo fornecedor dos jogadores. Pai, isso é muito legal. Eu vou usar até dormir. Alexandre riu. Pode dormir com ela. Mas cuidado para não babar. Miguel fingiu estar ofendido. Depois caiu na gargalhada. Na hora de ir embora, Alexandre se abaixou, de novo para se despedir. Vou voltar amanhã, tá? A gente pode ir no parque ou andar de bicicleta. O que você quiser. Tô esperando. Me dá um abraço? Não. Agora você tem que dar toque secreto de pai e filho. Toque secreto? Miguel encostou a mão fechada na dele. Depois, estalou os dedos, bateu no peito e tocou a testa. Isso aí. Agora você sabe. Mas não pode contar pra ninguém. Prometo. Saindo do apartamento, Alexandre parou no corredor e encostou na parede. Sorriu sozinho. Pela primeira vez em muito tempo, o mundo lá fora parecia longe. As manchetes, os julgamentos, a empresa, os olhares tortos. Tudo sumia ali. Porque dentro daquele apartamento tinha uma criança com um foguete desenhado, pizza, de queijo em Marte e um novo toque secreto. E isso pra ele era tudo. Era fim de tarde. O céu estava com aquele tom alaranjado que deixa tudo mais bonito, mas também com um ar de despedida. Alexandre estava de bermuda, chinelo, uma camiseta surrada do colégio antigo, sentado no banco da praça do condomínio, com Miguel ao lado, tomando um picolé. Eles não falavam nada. Só estavam ali, quietos, aproveitando o momento. Alexandre olhava para o filho de vez em quando, ainda sem acreditar que aquilo era real. Que ele estava ali, do lado dele, sujando a boca com picolé de uva e contando os pombos na grama. Rosa se aproximou devagar, com o rosto calmo, mas os olhos carregados. Ela sentou do outro lado de Miguel. Ficou ali por uns segundos em silêncio. Também. Depois passou a mão no cabelo do menino. Filho, vai lá brincar no escorregador rapidinho, tá bom? A mamãe precisa conversar com seu pai. Tá, mas me chama se a gente for embora. Ele saiu correndo, tropeçando no próprio chinelo, rindo alto. Alexandre ficou observando até ele desaparecer atrás do brinquedão colorido. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou já preocupado. Rosa olhou para ele, respirou fundo e soltou de uma vez sem enrolar. A Helena sabia. Alexandre travou. Como assim? Ela sabia do Miguel. Desde o começo. Rosa. Como? Eu contei. Há uns 5 anos. Eu tava desesperada, Alexandre. Tinha medo de ser demitida, de ficar sem nada, com um bebê no colo. Eu não ia conseguir manter tudo sozinha. Ele virou para ela completamente em choque. Você contou para minha esposa que teve um filho comigo. E ela simplesmente ficou calada.
Não exatamente. Ela não ficou calada. Ela fez um acordo. Alexandre sentiu o estômago revirar. Que acordo? Me ofereceu dinheiro. Um valor bom. Eu juro que pensei em recusar. Mas ela foi clara. Era para manter o emprego, a casa e o silêncio. Desde que eu nunca deixasse Miguel te chamar de pai. Que eu não criasse problemas. Palavras dela. Alexandre passou a mão no rosto, levantou, andou 2 passos e parou. O coração estava acelerado. A cabeça parecia que ia explodir. Ela me enganou esse tempo todo. Fez papel de esposa traída, de surpresa. E já sabia. Já sabia tudo. Rosa levantou também. Ela me dizia que você nunca ia querer saber. Que ia me mandar embora. Que se você descobrisse, ia ser um escândalo. Ia acabar com a empresa, com a família e com o Miguel. Alexandre virou para ela com raiva nos olhos, mas não de Rosa. Era outra coisa. Era mágoa acumulada. E você acreditou? Eu estava sozinha. Tinha um bebê. Não tinha mais ninguém. Eu fiz o que achei que ia proteger meu filho. Ele ficou parado, quieto, com os olhos fixos no chão. A cabeça rodava. E por que você tá me contando isso agora? Porque você mudou? Porque eu vi o jeito que você olha pra ele agora. Eu vi você empurrando ele no balanço, vendo desenho com ele no sofá, rindo das piadas bobas dele. Eu vi você se tornando pai. E entendi que não dava mais pra guardar isso. Você merecia saber. Alexandre engoliu em seco. E ela? Ainda tenta te controlar? Não. Depois que o escândalo estourou, ela sumiu. Me mandou uma última mensagem pedindo que eu resolvesse logo essa exposição. Eu não respondi. Não preciso mais disso. Alexandre voltou pro banco. Sentou devagar. Os olhos estavam vermelhos. Ele estava engolindo tudo, sentindo cada pedacinho da verdade entrando como um soco. Eu fui um idiota, ele falou baixo. Você foi humano. Igual todo mundo. Miguel voltou correndo, ofegante, todo suado. Pai, vi um gato no escorregador. Ele escorregou também. Alexandre se levantou, limpou o rosto com a manga da camisa e sorriu. Sério? E ele gritou, uhul! Ele ficou meio bravo, mas foi engraçado. Os 3 riram. Rosa passou a mão no cabelo do menino e falou com carinho. Vai lá pegar água com a moça da guarita. Ela tem copinho. Miguel foi correndo de novo. Alexandre olhou para Rosa. Obrigado por ter me contado. Não era justo você continuar no escuro. Nem com ele. Nem comigo. Isso muda tudo. Não, isso só explica tudo. O que muda é o que você faz com isso agora. Ele ficou em silêncio, olhando o filho de longe, tomando água e brincando com o segurança do condomínio. Ali, naquela praça simples no fim de tarde, Alexandre sentiu algo que não sabia explicar. Não era raiva, nem culpa, nem dor. Era um alívio estranho, com gosto de verdade. A última peça do quebra-cabeça estava no lugar. E agora ele conseguia ver o todo. Alguns meses depois, era sábado de manhã. Sol fraco, céu limpo. Alexandre, agora de barba por fazer e camiseta básica, caminhava por um parque de bairro segurando uma sacola com 2 pacotes de salgadinho e um suco de caixinha. No outro braço, Miguel. Mas pai, o dinossauro vermelho não come batata. Ele só come carne, Miguel dizia com a maior seriedade do mundo. Ah, mas esse é um dinossauro moderno. Ele virou vegetariano. Tá tentando comer melhor. Miguel fez uma careta. Que estranho. Alexandre riu. Eles pararam num gramado. Rosa já estava lá, sentada na toalha xadrez com uma cesta pequena de lanches. Agora ela trabalhava de casa, fazia doces por encomenda e estava indo bem. Tinha clientes, elogios e finalmente tempo para ela mesma. Ela sorriu quando viu os 2 se aproximando. Chegaram bem na hora. O suco tá gelado ainda. Trouxe reforço, disse Alexandre, mostrando a sacola. Sentaram os 3, juntos. Miguel logo se jogou no chão,
ligando um carrinho que fazia barulho. Rosa e Alexandre ficaram olhando ele brincar, rindo sozinho. Sabe o que é mais doido? Ela perguntou, abrindo um pacote de biscoito. O quê? Você virou um pai incrível. Alexandre olhou para ela. Demorei, né? Mas chegou. É isso que importa. Silêncio bom. De vez em quando a vida dá umas voltas estranhas. Leva a gente para um lado que a gente nunca imaginou. Quebra tudo. Derruba as certezas. Mas, às vezes, se a gente tiver coragem de olhar de frente, ela também conserta. Do jeito dela. Mais tarde, Miguel chamou os dois. Vem ver, eu fiz uma pista de corrida. Tem curva e tudo. Rosa levantou primeiro. Alexandre ficou olhando os dois de longe por alguns segundos. Depois se levantou, limpou a mão na calça e foi atrás. Eles passaram a tarde ali, rindo, jogando uno, brincando, de estátua, comendo pão de queijo e contando histórias bobas, sem câmeras, sem manchetes, só os três, família, do jeito mais simples que existe, e pela primeira vez em muito tempo, tava tudo bem, de verdade.